Eles riram quando ela subiu ao palco. Mas então ela se tornou a sensação do torneio de debates de Yale. Ninguém imaginava que aquela figura aparentemente comum seria capaz de silenciar uma plateia inteira de especialistas com apenas 3 minutos de argumentação impecável. O que aconteceu naquela tarde de outono não apenas redefiniu o conceito de eloquência, mas também desafiou décadas de tradição elitista. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O auditório da Universidade de Yale pulsava com uma tensão quase palpável. Centenas de estudantes, os melhores cérebros do circuito de debate dos Estados Unidos, ajustavam gravatas, consultavam anotações e ensaiavam argumentos finais antes do início do prestigiado Torneio Nacional de Debate. Na última fileira, quase escondida entre as sombras, Luísa Santana apertava nervosamente as bordas do seu caderno surrado. Seu coração martelava contra o peito enquanto ela tentava ignorar o fato de que seu casaco simples, comprado em promoção antes de embarcar do Brasil, destoava dos blazers impecáveis e roupas de grife ao seu redor. Há apenas 3 meses, ela caminhava pelas ruas de Cajazeiras, subúrbio de Salvador, sonhando com este momento, e agora parecia uma intrusa num mundo que claramente a rejeitava. "Olha só quem apareceu para ser humilhada", sussurrou uma garota de cabelos perfeitamente alisados para sua amiga, alto o suficiente para que Luísa ouvisse. Os olhares de soslaio e risadinhas abafadas cortavam o ar como pequenas facas, cada uma encontrando seu alvo na confiança já fragilizada da brasileira. Não muito longe, um grupo particularmente barulhento se reunia em torno de Arthur Kensington, 3 vezes campeão estadual e favorito indiscutível do torneio. Com seu cabelo loiro perfeitamente penteado e um sorriso que exibia dentes trabalhados por anos de ortodontia cara, ele era a personificação do privilégio que Luísa nunca conhecera. "Então essa é a bolsista do terceiro mundo que dizem ter talento?", Arthur falou, sua voz projetada com a precisão de quem domina a arte da oratória. "Espero que ela entenda as regras. Debate não é samba, querida." Risos explodiram ao seu redor enquanto ele fazia um gesto caricato de dança. Luísa engoliu em seco, sentindo o rosto queimar. Fixou os olhos no programa do evento, fingindo não ouvir, enquanto mentalmente revisava cada argumento, cada estatística, cada citação que havia memorizado durante noites insones. O torneio ainda não havia começado oficialmente, mas a batalha mais difícil já estava em andamento. A luta pelo direito de simplesmente estar ali. Luísa ignorou os olhares de desdém que a seguiam enquanto atravessava o salão nobre de Yale, abraçando seu velho caderno de anotações, como se fosse um escudo contra aquele mundo que parecia determinado a rejeitá-la. O couro desgastado e as páginas amareladas contrastavam com os tablets e laptops de última geração que os outros competidores ostentavam. Cada página daquele caderno era marcada por conselhos da mãe, rabiscados nas margens entre receitas de bolo de fubá e sonhos não realizados de uma mulher que nunca teve chance de estudar, mas que entendia o poder das palavras. "Fale como se ninguém pudesse te interromper", dizia um dos rabiscos na página 37. "Quando duvidarem de você, é porque estão com medo do que você pode dizer", estava escrito na página 42, ao lado de uma receita de brigadeiro. Luísa passou os dedos sobre aquelas palavras, sentindo o relevo da caneta que sua mãe pressionara contra o papel anos atrás, quando ainda acreditava que a filha poderia chegar onde ela jamais chegou. O auditório principal era intimidador. Madeira escura, brasões antigos e retratos de homens brancos que pareciam observá-la com ceticismo secular. Luísa respirou fundo. Ela não pertencia àquele lugar, e todos ali faziam questão de lembrá-la disso a cada momento.
desde o segurança que pediu para verificar seu crachá 2 vezes, até o coordenador que perguntou se ela não estava no prédio errado. Sentando-se na última fileira, Luísa observou os outros competidores. Ternos caros, postura impecável, sobrenomes que abriam portas. Eles debatiam entre si com a confiança de quem nunca precisou provar seu direito de estar ali. Foi então que ela percebeu. Para ser ouvida naquele torneio, teria que fazer mais do que apresentar argumentos sólidos. Teria que desafiar as próprias regras daquele lugar, regras não escritas que determinavam quem merecia atenção e quem deveria permanecer invisível. Abrindo seu caderno na página onde havia anotado os tópicos para o debate, Luísa começou a riscar e reescrever. Se queriam que ela seguisse o formato tradicional, ela faria exatamente o oposto. Se esperavam uma abordagem acadêmica distante, ela traria histórias reais que ninguém ali conhecia. Se pensavam que ela se intimidaria com citações em latim e referências obscuras, ela responderia com a clareza cortante da verdade vivida. Na rodada de apresentação, quando chegou a vez de Luísa se apresentar, ela mal havia terminado de dizer seu nome quando Arthur, o capitão do time de Harvard, ergueu a voz. "E você, entrou por sorteio ou caridade?" perguntou em tom irônico, arrancando risadinhas contidas dos colegas ao seu redor. O silêncio constrangedor que se seguiu parecia amplificar cada risada. Luísa sentiu o rosto arder, como se tivesse levado um tapa. Suas mãos tremeram levemente enquanto segurava suas anotações. Por um instante, considerou simplesmente ignorar a provocação, mas algo dentro dela se recusava a deixar aquilo passar. Lembrou-se das palavras que sua mãe sempre repetia nas vésperas de competições importantes. Não precisa impressionar ninguém, só precisa ser melhor. Era um mantra que carregava desde os tempos do ensino médio, quando começou a participar de debates. Respirou fundo, ergueu o queixo e manteve o olhar firme, encarando Arthur diretamente. "Entrei pelo mesmo portão que você", respondeu com voz calma e clara. "A diferença é que não precisei do sobrenome do meu pai gravado em uma ala da biblioteca." Sua resposta, precisa como um bisturi, provocou um murmúrio de surpresa entre os presentes. O moderador pigarreou, tentando retomar o controle da situação, mas o dano já estava feito para ambos os lados. Enquanto voltava ao seu lugar, Luísa percebeu que suas mãos ainda tremiam, mas agora por uma razão diferente. Adrenalina, determinação. A expressão atônita de Arthur dizia tudo. Ele não esperava uma resposta à altura. Ela sabia que acabara de colocar um alvo em suas costas para o restante da competição. Mas também sabia que, se recuasse agora, estaria confirmando exatamente o que ele insinuara, que ela não pertencia àquele lugar. E isso era algo que Luísa simplesmente não podia aceitar. A organização anunciou o tema do primeiro debate com uma formalidade que fez o auditório silenciar por completo. "E o papel da origem socioeconômica nas admissões universitárias deve ser minimizado." As palavras ecoaram pelo salão enquanto os competidores anotavam freneticamente. Luísa, porém, permaneceu imóvel, sentindo cada sílaba daquela frase ressoar dentro dela como uma melodia familiar. Não era apenas um tema de debate, era a história da sua vida condensada em 17 palavras. Enquanto os outros participantes consultavam seus materiais de pesquisa e trocavam olhares nervosos, Luísa fechou seu caderno. Não precisaria de anotações para este tema. Cada argumento possível já havia sido vivido por ela nos últimos anos. As noites estudando sob a luz fraca da cozinha, depois que sua mãe dormia exausta do segundo turno. Os formulários de bolsas de estudo preenchidos com a esperança de quem joga na loteria. O uniforme remendado que usava enquanto visitava universidades onde os estudantes carregavam laptops que custavam 3 meses do salário de sua mãe. Luísa observou seus oponentes. Jovens brilhantes, sem dúvida,
Mas muitos deles discutiriam aquele tema como quem analisa um problema abstrato, distante. Prometeu a si mesma que não permitiria que o assunto fosse tratado com a superficialidade de quem nunca precisou provar seu valor além das notas. Ela seria a voz daqueles que, como ela, tiveram que lutar contra um sistema que frequentemente confundia privilégio com mérito. Temos 30 minutos para a preparação, anunciou o coordenador. Lembrem-se que cada equipe defenderá uma posição sorteada, independentemente de suas opiniões pessoais. Luísa sorriu discretamente. Não importava qual lado lhe fosse designado. Ela conhecia ambos os lados do argumento como as linhas da própria mão. Enquanto os outros competidores corriam para formar grupos de discussão, ela permaneceu sentada, organizando mentalmente não apenas estatísticas e estudos, mas também histórias reais, a sua e a de tantos outros que conhecera no caminho. Você não vai se preparar? Perguntou um dos competidores de Yale, com uma mistura de curiosidade e desdém mal disfarçado. Já estou preparada, respondeu Luísa, com uma confiança tranquila que desconcertou o rapaz. Venho me preparando para este debate minha vida inteira. Enquanto os grupos de elite se reuniam nas salas de estudo privativas da biblioteca, Luísa encontrou refúgio num canto esquecido entre as estantes de livros jurídicos. O contraste era gritante. De um lado, os filhos de juízes e diplomatas, com seus notebooks de última geração e pilhas de livros caros, trocavam teorias em voz alta, confiantes em seu lugar de direito naquele universo. Do outro, sozinha, Luísa equilibrava seu laptop velho sobre os joelhos, com a bateria pela metade, porque as tomadas estavam todas ocupadas pelos grupos privilegiados. Se não posso me juntar a eles, vou superá-los, pensou, enquanto digitava furiosamente. Suas pesquisas iam muito além do material básico. Enquanto os outros se concentravam apenas nos precedentes americanos, Luísa buscava estatísticas globais sobre desigualdade educacional, jurisprudências internacionais e, principalmente, histórias de brasileiros que haviam rompido barreiras similares. Descobriu Joaquim Barbosa, filho de um pedreiro que chegou a presidente do Supremo Tribunal Federal. Leu sobre Carolina Maria de Jesus, que viveu numa favela e se tornou uma das escritoras mais importantes do país. Encontrou dados sobre estudantes latino-americanos que haviam conquistado espaço em competições internacionais, apesar de todos os obstáculos. A cada nova descoberta, Luísa sentia sua argumentação ganhar corpo e profundidade. Não se tratava apenas de dominar regras de debate, mas de trazer perspectivas que aqueles jovens privilegiados jamais considerariam. Sua experiência pessoal, que antes parecia uma desvantagem, transformava-se em sua arma secreta. Quando a biblioteca anunciou que fecharia em 15 minutos, Luísa percebeu que havia passado 6 horas ininterruptas pesquisando. Seus olhos ardiam, suas costas doíam, mas seu arquivo de anotações estava repleto de argumentos poderosos. Salvou tudo em seu pendrive gasto. Não confiava totalmente na nuvem com a internet instável do alojamento e organizou suas pastas meticulosamente. Ao sair, passou pelo grupo de elite que agora se dirigia a um jantar exclusivo. Ouviu risadas e fragmentos de conversas sobre conexões familiares com juízes da Suprema Corte. Por um instante, sentiu aquela familiar pontada de insegurança. Mas então, apertou o pendrive no bolso, lembrando-se das histórias que havia descoberto. Eles têm contatos, pensou Luísa, mas eu tenho algo que eles nunca terão. A força de quem sempre precisou lutar por cada centímetro conquistado. O frio de New Haven cortava como navalha naquela manhã decisiva. Enquanto os outros competidores chegavam enrolados em cachecóis de cachemir e sobretudos caros, Luísa atravessou as portas do auditório Woolsey Hall, apenas com seu blazer surrado e uma determinação que parecia aquecer cada centímetro de seu corpo.
Ela examinou o painel com os nomes dos classificados para as eliminatórias, percorrendo a lista meticulosamente. Harvard, Columbia, Princeton. As potências de sempre ocupavam o topo. Seu dedo continuou deslizando até chegar ao final da página, onde Luísa Mendes, Universidade Estadual, aparecia como o último nome, quase como uma gentileza dos organizadores. Um sorriso discreto se formou em seus lábios. Ser a última da lista significava que ninguém a observaria, ninguém a estudaria, ninguém a consideraria ameaça. Era exatamente o que precisava. Desde pequena, sua mãe sempre dizia que às vezes a melhor posição não é estar no centro das atenções, mas nas sombras, onde se pode observar sem ser notado. Enquanto caminhava pelo corredor de mármore, Luísa notou os olhares de estranhamento. Seu terno não tinha etiqueta de grife, seus sapatos não eram italianos, e seu sotaque carregava as marcas de quem cresceu na periferia de São Paulo. Competidores, dirijam-se às suas respectivas salas, anunciou uma voz no sistema de som. Luísa consultou seu cronograma. Sua primeira batalha seria contra um quartanista de Princeton, filho de um senador e campeão estadual por 3 anos consecutivos. Perfeito, pensou ela, ajustando a pasta de documentos sob o braço. Quanto maior o ego do adversário, mais dolorosa seria a queda. Enquanto se dirigia à sala designada, sentiu o celular vibrar no bolso. Era uma mensagem do professor Silveira. Lembre-se do que praticamos. Eles têm recursos. Você tem resiliência. Boa sorte. Luísa respirou fundo, guardou o telefone e empurrou a porta da sala de debate. O momento de ser apenas uma nota de rodapé havia acabado. Arthur foi o primeiro a subir ao palco. Com postura impecável, ajustou o microfone e lançou um olhar confiante para a plateia antes de começar. Seu sotaque britânico soava tão autêntico que muitos cochichavam, impressionados. Cada argumento saía perfeitamente articulado, como se tivesse ensaiado 1000 vezes diante do espelho, o que, de fato, tinha feito. As implicações econômicas são inegáveis, declarou ele com uma entonação que fazia cada palavra parecer definitiva. Quando analisamos os dados históricos, vemos um padrão consistente que não pode ser ignorado por nenhum acadêmico sério. A plateia reagia exatamente como ele esperava. Acenos de cabeça, expressões pensativas e, ao final, uma salva de aplausos entusiasmada. Arthur sorriu discretamente enquanto retornava ao seu lugar, recebendo tapinhas nas costas de seus colegas de Yale. Os próximos competidores seguiram um após o outro. Discursos meticulosamente elaborados, citações de filósofos obscuros, estatísticas impressionantes. Cada um parecia ter saído da mesma fábrica de debatedores. Ternos impecáveis, vocabulário rebuscado, gesticulação estudada. Na última fileira, Luísa observava tudo com intensidade quase predatória. Seus dedos voavam sobre o caderno enquanto anotava não apenas o que diziam, mas o que deixavam de dizer. Correlação confundida com causalidade, escreveu ela, ao lado do nome de um dos participantes. Premissa falsa sobre mercados emergentes, rabiscou sobre outro. Enquanto a plateia aplaudia educadamente cada apresentação, Luísa permanecia imóvel, apenas seus olhos se movendo de um lado para outro. Ela identificava cada brecha lógica, cada omissão conveniente, cada argumento circular. Era como se estivesse construindo um mapa detalhado do campo de batalha, marcando onde cada mina estava enterrada. Quando o penúltimo participante terminou seu discurso sobre ética internacional com uma citação de Kant, Luísa fechou seu caderno. Tinha tudo o que precisava. Os aplausos educados ecoaram pela sala enquanto ela respirava fundo, visualizando mentalmente o caminho que traçaria, através daquele campo minado de argumentos sofisticados, mas frágeis. Próxima participante, anunciou o moderador,
consultando sua lista. Luísa Mendes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O silêncio foi quase palpável quando o anunciante finalmente pronunciou seu nome. O auditório, que segundos antes fervilhava com conversas e especulações, caiu em um mutismo absoluto. Mariana sentiu todos os olhares perfurando suas costas enquanto caminhava pelo corredor central. Suas pernas pareciam feitas de gelatina, mas ela forçou cada passo com determinação, ignorando os sussurros que começavam a surgir nos cantos da sala. Ao subir no palco, o clique de seus sapatos contra a madeira polida ecoou pelo ambiente. Ela ajustou o blazer surrado que havia comprado em uma loja de segunda mão, contrastando com os ternos impecáveis dos outros competidores. O púlpito parecia maior do que ela imaginava, quase intimidador em sua solidez. Mariana respirou fundo, ajustou o microfone que estava posicionado para alguém muito mais alto e sentiu o peso do silêncio crescer ainda mais. "Agradeço a oportunidade", começou ela, sua voz inicialmente trêmula ganhando firmeza a cada palavra, mesmo sabendo que muitos aqui acham que eu não deveria estar neste palco. Seus olhos percorreram a plateia, identificando rostos familiares, os mesmos que riram quando seu nome foi incluído entre os finalistas, os mesmos que espalharam rumores sobre como uma estudante de escola pública havia furado o sistema. Ela fez uma pausa estratégica, deixando suas palavras pairarem no ar. Viu o professor Mendes na terceira fileira, o único que havia acreditado nela desde o início, assentindo discretamente em apoio. "Venho de um lugar onde debates são sobre sobrevivência, não sobre troféus", continuou, sentindo sua confiança crescer ao notar a expressão surpresa de alguns jurados. O argumento que havia preparado durante noites insones começou a fluir naturalmente. Cada ponto conectava-se ao próximo com precisão cirúrgica, construindo uma estrutura lógica que ela sabia ser irrefutável. Suas mãos, antes trêmulas, agora gesticulavam com segurança, enquanto ela desmontava metodicamente os argumentos da equipe adversária. Quando citou dados que ninguém esperava que ela conhecesse, viu olhares de espanto. Quando conectou teorias aparentemente desconexas em uma síntese brilhante, percebeu que o silêncio inicial havia se transformado em algo diferente. Não era mais desprezo, mas atenção absoluta. Naquele momento, Mariana soube que não importava o resultado final do torneio. Ela já havia conquistado algo muito mais valioso: o direito de ser ouvida. A plateia reagiu exatamente como Luísa esperava. Sorrisos de deboche, cochichos mal disfarçados e olhares que diziam: "O que essa garota está fazendo aqui?" Um rapaz da primeira fila cutucou o colega e fez um gesto de desdém com a mão. Outros simplesmente pegaram seus celulares, como se a presença dela no palco não merecesse nem mesmo a cortesia da atenção. Luísa respirou fundo, deixando o silêncio pairar por 3 segundos completos. Era uma técnica que aprendera com Dona Célia. Deixe que pensem que você está nervosa. Depois mostre que estavam enganados. Em 2022, 78% dos aprovados em Yale vieram de famílias entre os 20% mais ricos do país. Começou ela, com voz firme. Os cochichos diminuíram. Enquanto isso, apenas 3,2% eram de famílias de baixa renda. Ela projetou um gráfico simples, mas devastador. Alguns membros da banca ajustaram suas posturas. Arthur, que sorria com superioridade momentos antes, agora franzia o senho. Luísa então abandonou as estatísticas e fez o que nenhum outro competidor havia feito: humanizou o debate. Quando minha mãe perdeu o emprego na fábrica, eu tinha 11 anos. Passei a estudar na biblioteca pública porque em casa não havia luz constante. O segurança, seu Antônio, guardava pão de queijo para mim quando eu ficava até o fechamento. Sua voz não tremia, mas carregava o peso da verdade vivida.
Enquanto alguns de vocês discutiam qual curso de verão escolher, eu calculava quantas horas extras precisaria fazer na lanchonete para comprar os livros do semestre. A sala estava em completo silêncio agora. Até mesmo os jurados mais céticos estavam inclinados para a frente. Luísa continuou apresentando dados sobre mobilidade social e acesso à educação, entrelaçando-os com histórias reais. Não apenas a sua, mas de dezenas de estudantes que havia entrevistado para sua pesquisa. Quando restavam apenas 30 segundos, ela olhou diretamente para Arthur, que agora a encarava com uma mistura de surpresa e respeito relutante. Alguns nasceram com convites prontos. Eu precisei abrir caminho com as próprias mãos. Sua voz não carregava ressentimento, apenas uma constatação poderosa. E talvez seja por isso que valorizo tanto estar aqui. Não é apenas uma competição para mim. É a prova de que barreiras existem para serem derrubadas. O cronômetro marcou 0. E por um momento, ninguém se moveu. Então, da última fileira, alguém começou a aplaudir. O som se espalhou como fogo, crescendo até se tornar uma ovação de pé. Mesmo alguns competidores rivais aplaudiam, reconhecendo que haviam testemunhado algo extraordinário. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer aplauso. Enquanto Luísa descia do palco, podia sentir o peso dos olhares sobre ela. Alguns expressavam choque, outros admiração contida. E uns poucos, principalmente os membros da equipe de Harvard, demonstravam um desconforto visível. Ela havia acabado de desmontar, ponto por ponto, o argumento que parecia inabalável. Não com gritos ou acusações, mas com uma precisão cirúrgica que deixou a plateia sem palavras. Na saída do auditório, Arthur a esperava encostado na parede, com aquela expressão que Luísa já conhecia bem. Uma mistura de orgulho ferido e admiração relutante. Quando ela se aproximou, ele apenas sussurrou: "Discurso bonito, mas não vai adiantar. Eles já decidiram quem vai vencer esse torneio, e não é você." Luísa ajeitou a pasta debaixo do braço e encarou o ex-colega. "Pode ser, Arthur, mas hoje não estou aqui pela vitória." Ela fez uma pausa, observando os jurados conversando em um canto, gestos animados, olhares furtivos em sua direção. "Estou aqui pela verdade." Enquanto caminhava pelo corredor, Luísa sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem de Renata. "Você arrasou. O vídeo já está circulando nos grupos." Luísa sorriu, mas seu sorriso desapareceu ao ver a segunda mensagem. "Cuidado, o professor Mendes está furioso." No banheiro, Luísa jogou água no rosto e encarou seu reflexo no espelho. Suas mãos ainda tremiam levemente. Não era apenas adrenalina, era a sensação de que, independentemente do resultado oficial, algo ali havia mudado. As regras não escritas, o código de silêncio, a hierarquia tácita que protegia os poderosos, tudo isso parecia um pouco menos sólido agora. Quando voltou ao saguão principal, notou pequenos grupos se formando. Pessoas que antes mal a cumprimentavam agora a observavam com curiosidade. Uma caloura da USP se aproximou timidamente e disse: "Minha irmã passou pela mesma coisa no ano passado." Ninguém acreditou nela também. Luísa assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Não era apenas sobre ganhar um debate. Era sobre quebrar o silêncio que protegia instituições inteiras. E apesar das palavras desencorajadoras de Arthur, ela podia sentir que algo estava mudando naquele salão. Não era uma revolução barulhenta, era um despertar silencioso, como o primeiro raio de sol depois de uma longa noite. O corredor principal estava lotado quando os organizadores finalmente afixaram os resultados no mural de avisos. Uma multidão de estudantes se aglomerava, alguns na ponta dos pés, outros empurrando discretamente para conseguir uma visão melhor da lista. Luísa permaneceu afastada, as mãos trêmulas e suadas. Não conseguia se forçar a olhar.
Depois de tudo o que havia passado naquele dia, depois das piadas, dos olhares, dos comentários sussurrados, ela não sabia se tinha forças para enfrentar mais uma decepção. Ei, você não vai ver? Perguntou Mateus, um competidor brasileiro que ela havia conhecido durante o almoço. Ele parecia genuinamente preocupado com seu estado. Não consigo, respondeu ela, balançando a cabeça. Você pode olhar para mim? Mateus assentiu e se espremeu entre os outros estudantes. Luísa observou suas costas desaparecerem na multidão. Os segundos se arrastavam como horas. Seu coração batia tão forte que ela podia sentir a pulsação em seus ouvidos. Fechou os olhos e respirou fundo, tentando se preparar para o pior. Quando Mateus finalmente emergiu da multidão, seu rosto estava inexpressivo. Luísa sentiu um nó se formar em sua garganta. E então, perguntou, quase num sussurro. Um sorriso lento começou a se formar no rosto dele. Você está dentro. 12ª posição. O quê? Luísa não conseguia acreditar. Tem certeza? Absoluta. Você pegou o último lugar da classificação. A informação demorou alguns instantes para ser processada. 12ª posição. O corte era exatamente para 12 pessoas. Ela havia conseguido por uma margem mínima, mas havia conseguido. Eu passei, murmurou, ainda incrédula. Eu realmente passei. A sensação que a invadiu não foi exatamente de alegria, mas de alívio misturado com uma determinação renovada. Ela havia provado que merecia estar ali, mas por muito pouco. A próxima fase seria ainda mais difícil, e ela sabia que precisaria de muito mais que sorte para avançar. Parabéns, disse Mateus, oferecendo um abraço rápido. Amanhã começa tudo de novo, e com adversários ainda mais fortes. Luísa assentiu, olhando novamente para o mural distante onde seu nome estava afixado. 12ª posição. A última classificada. Parte dela queria comemorar. Mas outra parte, a parte que havia sido ridicularizada quando subiu ao palco pela primeira vez, sabia que isso era apenas o começo. Ela não queria apenas participar. Queria vencer. E para isso, precisaria ser muito melhor amanhã. Os comentários maldosos ecoavam pelos corredores enquanto Camila caminhava para seu quarto. Deve ser cota, sussurrou uma garota de blazer azul marinho para sua amiga. Nunca vi falar desse colégio, respondeu a outra, sem se preocupar em baixar a voz. Camila apertou a alça da mochila com mais força, fingindo não ouvir. Já estava acostumada com esse tipo de reação desde que chegara a Yale. Ser a única representante de uma escola pública de periferia, em meio a estudantes de colégios tradicionais, tornava-a um alvo fácil. No quarto temporário que lhe fora designado para o torneio, Camila jogou a mochila sobre a cama de solteiro. O espaço era pequeno, mas ao menos estava sozinha, um luxo que não esperava. Sentou-se na beirada do colchão e deixou escapar um suspiro longo. As anotações para o debate de amanhã estavam todas organizadas. Mas a confiança que sentira durante os treinos parecia ter evaporado completamente. Seu celular vibrou. Era uma mensagem da mãe, que havia economizado por meses para pagar a passagem de ônibus interestadual. Como está minha campeã? Nervosa para amanhã. Camila hesitou antes de responder. Não queria preocupar a mãe, que trabalhava em 2 empregos para sustentar a casa desde que o pai partira. Digitou, estou bem, e apagou. Tentou novamente, um pouco nervosa. Apagou de novo. Decidiu ser honesta. Acho que cometi um erro vindo para cá. Ninguém acredita que posso vencer. Talvez tenham razão. A resposta veio quase instantaneamente. Você nunca precisou da permissão deles para ser grande. Camila releu a mensagem 3 vezes. Era exatamente o que a mãe sempre dizia quando enfrentavam dificuldades. Desde o dia em que Camila anunciara que queria participar do clube de debate, mesmo sendo a única interessada em toda a escola,
até quando decidiu se inscrever para o torneio de Yale sem ter patrocinadores. Enxugou uma lágrima teimosa que escorria pelo rosto. Pegou suas anotações e começou a revisá-las novamente. Os argumentos estavam sólidos, a pesquisa impecável. Tinha memorizado estatísticas, precedentes jurídicos e citações que ninguém esperaria de uma estudante de escola pública. Não preciso da permissão deles, murmurou para si mesma, repetindo as palavras da mãe como um mantra. Amanhã, quando subisse ao palco, não seria apenas por ela. Seria por sua mãe, por sua escola, por todos que nunca tiveram voz naqueles espaços privilegiados. O nervosismo ainda estava lá, mas agora havia algo mais forte crescendo em seu peito. Determinação. Luísa sentiu o estômago afundar quando abriu o e-mail. O tema do debate final havia chegado. Políticas de ação afirmativa fazem mais mal do que bem. Ela releu a frase 3 vezes. Consciente de que este não era apenas mais um tópico acadêmico, era pessoal. Como bolsista de baixa renda em Yale, ela própria era frequentemente apontada como produto da ação afirmativa pelos colegas mais privilegiados, mesmo que suas notas estivessem entre as melhores da turma. "Você está bem?" perguntou Mateus, seu parceiro de equipe, notando sua expressão tensa enquanto estudavam na biblioteca. "Estou", respondeu ela, mostrando a tela do celular. "Mas este tema é complicado." Mateus assentiu, compreendendo a dimensão do desafio. "Vamos precisar abordar isso de todos os ângulos possíveis. Eles vão tentar nos encurralar com estatísticas descontextualizadas." Luísa concordou e imediatamente traçou um plano. Nas próximas 48 horas, ela praticamente se mudou para a biblioteca. Consultou estudos de Harvard sobre os impactos de longo prazo das políticas de inclusão, análises da Fundação Getúlio Vargas sobre o desempenho acadêmico de cotistas e até mesmo artigos críticos publicados por economistas conservadores. À noite, em seu dormitório, ela organizava fichas com argumentos para ambos os lados. Precisava estar preparada para defender qualquer posição que lhe fosse designada. Esta era a essência do debate competitivo. Mas, secretamente, ela esperava poder defender as ações afirmativas. "Não podemos cair na armadilha de simplificar demais", murmurou para si mesma enquanto anotava pontos sobre meritocracia e privilégio estrutural. Ela sabia que o time adversário, 2 rapazes de famílias tradicionais de São Paulo, provavelmente usariam o argumento da discriminação reversa. Na manhã seguinte, Luísa encontrou Mateus para um ensaio final. Eles simularam o debate várias vezes, alternando posições, testando contra-argumentos, cronometrando respostas. "Você está pronta", disse ele finalmente, impressionado com a profundidade das análises dela. Luísa guardou suas anotações na pasta. "Não se trata apenas de ganhar um troféu", respondeu. "Se eu conseguir fazer aquele auditório cheio de pessoas privilegiadas refletir sobre seus próprios preconceitos, mesmo que por 5 minutos, já terá valido a pena." Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Revirava na cama, repassando mentalmente estatísticas, citações e refutações. O peso da responsabilidade ia muito além da competição. Era sobre representar todos aqueles que, como ela, lutavam diariamente para provar seu valor em espaços que historicamente não foram projetados para acolhê-los. Quando o sol nasceu no segundo dia do torneio, Arthur já estava pronto. Ele ajustou a gravata com precisão militar e revisou suas anotações uma última vez. Seus olhos brilhavam com a confiança de quem nunca conheceu a derrota. No café da manhã, seus colegas de Harvard o cercavam como planetas ao redor do sol, absorvendo sua confiança por osmose. O tema do debate era meritocracia na educação superior. Arthur foi o primeiro a subir ao palco, movendo-se como se o espaço lhe pertencesse por direito. Sua voz ressoou pelo auditório enquanto ele defendia, com eloquência impecável,
que o mérito deveria ser o único critério de admissão nas universidades de elite. O que separa os grandes dos mediocres é a excelência, declarou ele, olhando diretamente para Luísa na plateia. Quando diluímos nossos padrões em nome da inclusão, diminuímos o valor de nossas instituições. Harvard, Yale, Princeton, estes nomes significam algo precisamente porque nem todos podem entrar. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Professores assentiam. Arthur sorriu, saboreando cada segundo sob os holofotes, certo de que havia marcado mais um ponto decisivo contra a novata de Yale. Quando chegou a vez de Luísa, o silêncio no auditório era palpável. Alguns estudantes trocaram olhares de expectativa, lembrando-se de sua performance no dia anterior. Ela subiu ao palco sem pressa, seus passos deliberados. Não havia papéis em suas mãos. O campo nunca foi nivelado. Começou ela, sua voz calma, mas penetrante. Quem aqui teria chegado sem privilégios invisíveis? Seus olhos percorreram a sala. Quantos de vocês tiveram pais que leram para vocês todas as noites? Quantos frequentaram escolas com laboratórios de ciências funcionais? Quantos nunca precisaram trabalhar durante o ensino médio para ajudar a família? O silêncio se aprofundou. Arthur mexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira. Mérito é uma palavra bonita, continuou Luísa, mas mérito sem contexto é apenas outro nome para privilégio. Quando falamos de mérito puro, estamos realmente dizendo: parabéns por vencer uma corrida onde você começou 50 metros à frente. Ela fez uma pausa estratégica, deixando suas palavras penetrarem. Não estou sugerindo que abandonemos a excelência. Estou propondo que a redefinamos. A verdadeira excelência não é apenas superar obstáculos. É reconhecer que nem todos enfrentamos os mesmos obstáculos e, ainda assim, encontrar maneiras de elevar todos nós. Quando terminou, o auditório permaneceu em silêncio por 3 segundos completos antes de explodir em aplausos. Mesmo alguns juízes pareciam emocionados. Arthur olhava fixamente para a frente. Seu rosto uma máscara cuidadosamente controlada, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. Dessa vez, a plateia não conseguiu ignorar. A tensão no auditório era palpável, enquanto o último argumento de Luísa pairava no ar como uma sentença definitiva. Os jurados trocaram olhares impressionados. E até mesmo os competidores da equipe adversária pareciam atordoados. Não havia mais risinhos debochados ou expressões de desdém. Apenas um silêncio respeitoso que falava mais alto que qualquer aplauso. Quando o moderador anunciou o fim do debate, Luísa sentiu suas pernas tremerem. A adrenalina que a sustentara durante toda a apresentação começava a se dissipar, deixando-a quase tonta. Ela recolheu suas anotações com mãos ligeiramente trêmulas, consciente dos olhares que a seguiam. Ao descer do palco, Luísa percebeu, pela primeira vez, um olhar de respeito na expressão severa da professora responsável pelo torneio, Madeleine Chaves. A mulher que sempre parecera uma fortaleza inexpugnável de formalidade acadêmica, agora a observava com algo novo no olhar, um brilho de reconhecimento que Luísa jamais havia visto direcionado a ela. Sr. Mendes, disse a doutora Chaves, aproximando-se com passos medidos. Devo admitir que subestimei sua capacidade de articulação. Luísa engoliu em seco, incerta de como responder. Aquelas palavras, vindas da mulher que praticamente personificava a elite acadêmica de Yale, tinham um peso quase físico. Obrigada, professora, conseguiu murmurar. Não estou lhe fazendo um favor, respondeu a Dr. Chaves com firmeza. Estou reconhecendo mérito. Há uma diferença fundamental entre os dois. Antes que Luísa pudesse processar o que estava acontecendo, Carlos e Mariana a cercaram, transbordando de entusiasmo. Mariana a abraçou com força, enquanto Carlos repetia: "Eu sabia, eu sempre soube", como um mantra excitado.
Por cima do ombro de Mariana, Luísa viu a Dortar Chaves se afastar, mas não antes de lançar-lhe um último olhar significativo. Não era exatamente um sorriso. A professora raramente demonstrava qualquer emoção. Mas havia ali uma inconfundível mensagem. As portas que antes pareciam fechadas começavam, finalmente, a se abrir. Isso não é o fim, sussurrou Mariana em seu ouvido. É só o começo. E pela primeira vez desde que pisara em Yale, Luísa permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela realmente pertencesse àquele lugar. Luísa parou em frente ao quadro de classificação, sentindo um gosto amargo na boca. 7º lugar nas quartas de final. Não era ruim, considerando tudo, mas estava longe do que ela sabia ser capaz. Seus olhos percorreram os nomes acima do seu. Todos pertencentes a escolas tradicionais. Todos com recursos que sua pequena escola pública jamais sonharia em ter. O nome de Mateus aparecia em 3º lugar, e ela não pôde deixar de sentir uma pontada de orgulho misturada com inveja. Pelo menos um deles estava indo bem. No caminho para o refeitório, o cansaço pesava sobre seus ombros. 3 dias de competição intensa haviam drenado suas energias, mas ela sabia que precisava se alimentar adequadamente antes da próxima rodada. Foi quando ouviu risadas abafadas vindas de um corredor lateral. Instintivamente, Luísa diminuiu o passo. Ela nem vai saber o que a atingiu, disse uma voz masculina que ela reconheceu como sendo de Felipe, da Academia São Paulo. Você tem certeza que conseguiu? Perguntou o outro rapaz. Claro que sim. Tive acesso ao sistema ontem à noite. A menina da escola pública vai enfrentar um desafio surpresa que ninguém mais terá. Vamos ver se ela ainda parece tão especial depois disso. Luísa congelou, sentindo o sangue gelar em suas veias. Então era isso. Não bastava que ela tivesse que competir em desvantagem desde o início. Agora estavam ativamente sabotando sua participação. Por um momento, considerou confrontá-los, mas algo a deteve. Eles não sabiam que ela estava ouvindo. Talvez isso fosse uma vantagem. Com o coração acelerado, Luísa seguiu para o refeitório, sua mente trabalhando furiosamente. Se eles queriam surpreendê-la com algum tipo de armadilha, ela precisaria estar preparada para qualquer coisa. Sentou-se sozinha em uma mesa afastada, remexendo na comida sem realmente comer, enquanto tentava imaginar que tipo de desafio surpresa poderiam ter preparado para ela. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Mateus. Onde você está? Precisamos conversar urgente. Luísa hesitou. Deveria contar a ele sobre o que ouvira? Ou seria melhor enfrentar isso sozinha? Antes que pudesse decidir, viu Felipe e seu amigo entrando no refeitório, rindo como se compartilhassem o melhor segredo do mundo. Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, Luísa ouviu o som característico de uma notificação em seu celular. Abriu o e-mail imediatamente, sentindo o coração acelerar ao ler o remetente. Comitê organizador do torneio de Yale. A mensagem era clara e direta. Mudança de última hora no tema da final. Prepare-se para debater criatividade versus conformidade na sociedade contemporânea. Esta alteração é confidencial até o anúncio oficial amanhã. Luísa engoliu em seco. Como assim? Uma mudança tão drástica na véspera da final? Sem pensar 2 vezes, ela enviou uma mensagem para Renata. Você viu o e-mail sobre a mudança de tema? Enquanto aguardava a resposta, já estava abrindo seu notebook e reorganizando seus arquivos. A resposta de Renata demorou 20 minutos. Que e-mail? Não recebi nada. Luísa encaminhou a mensagem, mas Renata confirmou. Ninguém da equipe havia recebido aquela notificação. Por um instante, Luísa considerou ignorar o e-mail. Parecia estranho, talvez um erro. Mas, e se não fosse? E se apenas ela, como finalista principal, tivesse sido notificada? O medo de estar despreparada foi maior que a desconfiança. Decidiu não arriscar.
Ligou para o professor Marcelo, mas caiu na caixa postal. Tentou ligar para o número de emergência do torneio, mas ninguém atendeu àquela hora da noite. Não posso perder tempo questionando, pensou. Preparou um café forte e espalhou seus livros e anotações pela mesa do quarto de hotel. A noite avançava enquanto ela mergulhava em teorias sobre conformidade social, inovação disruptiva e o valor da originalidade em diferentes culturas. Fez esquemas, preparou argumentos, antecipou contra-argumentos. Seus olhos ardiam, mas ela não podia parar. Às 4 da manhã, Renata acordou para ir ao banheiro e viu a luz acesa no quarto de Luísa. Bateu suavemente. "O que está acontecendo?" perguntou, assustada ao ver o estado da colega e a quantidade de material espalhado. Luísa explicou sobre o e-mail, mostrando-o novamente. Renata franziu a testa, examinando o endereço do remetente com mais atenção. "Luísa, olhe bem para este endereço. Não é o oficial do torneio. Tem um underline a mais. Vê? É uma conta falsa." O sangue de Luísa gelou. Como não percebera isso? A exaustão dos últimos dias havia comprometido sua atenção aos detalhes. Agora estava claro. Alguém havia deliberadamente tentado sabotá-la, fazendo-a desperdiçar a noite estudando um tema que nem sequer seria debatido. E ela havia caído na armadilha como uma principiante. Chegou ao auditório principal na manhã seguinte, com olheiras profundas e a mente pesada após uma noite praticamente sem dormir. Larissa havia revisado cada argumento até a exaustão, preparando-se para o debate que definiria sua permanência em Yale. Ao se aproximar do painel de informações, sentiu o estômago afundar. O tema que aparecia no monitor não tinha absolutamente nada a ver com o que ela havia estudado. Em vez de política monetária, o assunto era ética em inteligência artificial. Houve uma alteração de última hora no tema do debate final, anunciou a doutora Chaves com um tom neutro que não revelava qualquer emoção. Os finalistas terão exatamente 5 minutos para preparar suas apresentações iniciais. Larissa olhou em volta, desnorteada, procurando entender se mais alguém estava tão surpreso quanto ela. Foi quando notou Arthur do outro lado do salão, cercado por seus colegas de equipe. Ele a encarava com um sorriso nos lábios que não chegava aos olhos. Quando percebeu que ela o observava, ele ergueu discretamente a xícara de café em um brinde silencioso. "Foi você", murmurou Larissa, a compreensão surgindo como um raio. Não havia sido coincidência. De alguma forma, Arthur havia plantado a informação falsa, sabendo que ela gastaria a noite inteira preparando-se para o tema errado. 5 minutos, senhores finalistas, anunciou a doutora Chaves, entregando-lhe uma folha com o tema oficial. O pânico ameaçou dominá-la. 5 minutos para estruturar um argumento sobre um tema para o qual não havia se preparado. Enquanto caminhava para a sala de preparação, viu Arthur sussurrando algo para um dos organizadores que assentiu com a cabeça. A armadilha havia sido meticulosamente planejada. Sentou-se na cadeira designada, as mãos tremendo. Não tinha material de pesquisa, não tinha estatísticas, não tinha citações. Tudo o que tinha era sua própria experiência e conhecimento geral sobre inteligência artificial. Respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Não podia desistir agora, não depois de tudo que havia sacrificado para chegar até ali. 3 minutos, avisou o monitor da sala. Larissa fechou os olhos. Talvez não tivesse os dados que Arthur certamente havia preparado com antecedência, mas tinha algo que ele não possuía: a experiência de quem sempre precisou improvisar na vida. De repente, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Luísa sentiu o coração acelerado enquanto rabiscava furiosamente algumas palavras-chave no pequeno bloco amassado. Seus dedos tremiam. Não havia tempo para um roteiro elaborado. Os olhares da plateia pesavam sobre seus ombros enquanto ela caminhava até o centro do palco.
ainda incerta se conseguiria articular algo coerente. O silêncio que a recebeu parecia ensurdecedor. Respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e começou a falar sobre o que realmente importava. Ontem à noite, jantei com minha família inteira pela primeira vez em 3 anos, disse ela, sua voz inicialmente trêmula ganhando firmeza. Sabem o que aconteceu? Passamos 40 minutos em silêncio, cada um hipnotizado por seu próprio celular. A plateia se remexeu, reconhecendo a cena familiar. Luísa continuou, descrevendo como seu sobrinho de 7 anos preferia conversar com um assistente virtual a brincar no parque. Como sua mãe aprendera a usar emojis para expressar sentimentos que antes compartilhava em longas conversas. Sem perceber, Luísa abandonou completamente as regras formais de debate. Não citou estatísticas impressionantes nem estudos científicos. Em vez disso, narrou como perdeu a última conversa com seu avô porque estava ocupada respondendo e-mails de trabalho. Ele faleceu na semana seguinte. Revelou com a voz embargada. E eu nem me lembro do que era tão importante naqueles e-mails. As pessoas na plateia começaram a guardar seus próprios telefones. Alguns discretamente enxugavam lágrimas. Luísa falou sobre a ironia de termos ferramentas para conectar o mundo inteiro, mas perdermos a conexão com quem está ao nosso lado. Contou sobre o grupo de amigos que decidiu jantar uma vez por semana sem celulares e como, inicialmente, ficaram sem assunto até redescobrirem o prazer da conversa genuína. A tecnologia deveria aproximar quem está longe, não afastar quem está perto, afirmou com convicção. Sua voz agora ecoava pelo auditório sem hesitação. Compartilhou como sua sobrinha a ensinou a fazer chamadas de vídeo com a avó em Portugal, criando uma ponte que a geografia impedia, mas também como a mesma tecnologia criava abismos à mesa de jantar. Quando o cronômetro indicou o fim de seu tempo, Luísa percebeu que havia falado diretamente do coração. Não ganhou com argumentos técnicos ou retórica polida. Ganhou porque cada pessoa naquela sala reconheceu sua própria vida nas histórias que ela contou. Enquanto voltava para seu lugar, notou algo diferente. As pessoas não aplaudiam olhando para seus celulares. Estavam presentes, conectadas. Não à internet, mas umas às outras, e ao momento que acabavam de compartilhar. Luísa respirou fundo antes de entrar na sala de semifinais. Apesar da tentativa de sabotagem, ela havia conseguido avançar. Suas mãos ainda tremiam levemente enquanto organizava suas anotações, mas sua determinação permanecia inabalável. Quando seu nome foi anunciado, ela caminhou até o púlpito com a cabeça erguida, ignorando os olhares curiosos e os sussurros. A semifinal foi intensa, mas Luísa estava em seu elemento. Cada argumento fluía naturalmente, cada refutação vinha com precisão cirúrgica. Quando o resultado foi anunciado, ela não conseguiu conter um sorriso. Estava na final do torneio de Yale, e seu oponente seria Arthur. O auditório principal estava lotado para a grande final. Arthur, com seu terno impecável e sua postura confiante. Parecia a personificação do debatedor tradicional de Yale. Quando os juízes deram início ao debate, ele começou com sua habitual eloquência polida. Senhoras e senhores, estamos aqui para discutir princípios fundamentais. Luísa observou atentamente, anotando cada ponto fraco em sua argumentação. Quando chegou sua vez, ela se levantou calmamente. Meus colegas debatedores, juízes honrados, começou ela, sua voz firme preenchendo o espaço. Que hoje não estamos apenas debatendo teorias abstratas, mas realidades concretas. O que se seguiu foi uma desconstrução meticulosa dos argumentos de Arthur. Sem jamais mencionar diretamente a sabotagem, Luísa usou a própria experiência como metáfora. Quando enfrentamos obstáculos inesperados, quando nossas anotações desaparecem misteriosamente, ela disse, olhando brevemente para Arthur,
É nossa capacidade de adaptação que revela nosso verdadeiro caráter. A plateia ficou em silêncio absoluto. Arthur empalideceu visivelmente. Na réplica, ele tentou recuperar o controle, mas seus argumentos soavam vazios diante da autenticidade de Luísa. Ela não estava apenas debatendo, estava revelando uma verdade maior sobre privilégio e resiliência. Quando os juízes se retiraram para deliberar, o burburinho no auditório era ensurdecedor. Luísa permaneceu calma, mesmo sentindo o peso daquele momento histórico. A campeã do torneio de debates de Yale deste ano é Luísa Santos. O anúncio foi seguido por um momento de silêncio atordoado, logo substituído por uma explosão de aplausos. Pessoas que nunca haviam notado Luísa agora estavam de pé, ovacionando-a. Até mesmo alguns dos colegas que antes a haviam menosprezado aplaudiam com entusiasmo genuíno. Ao subir ao palco para receber o troféu, Luísa viu nos olhos dos presentes algo além do respeito. Era o reconhecimento. Ela não apenas pertencia àquele lugar, havia transformado suas regras para sempre. Este troféu, disse ela ao microfone, é para todos que algum dia foram subestimados, para todos que ouviram risos quando deveriam ter ouvido aplausos. O auditório inteiro estava de pé. Aquela garota que havia sido motivo de risos quando subiu ao palco pela primeira vez agora era a nova referência de excelência em Yale.